Boa tarde, mais um Almodincast, doutora Paula hoje presente, doutor Gilberto Almodin e o nosso convidado especial, doutor Raul. Doutor Gilberto, por favor. O doutor Raul é um grande amigo, ele é médico em São Paulo, ele é dono da FertClean, quer dizer, a clínica que atende a maior colônia japonesa do Brasil. Olha! Inclusive, eu já vi ele atendendo os pacientes falando em japonês. Que legal! Isso é extremamente interessante, né? E nós somos amigos já há muitos anos e fazemos pesquisa há muitos anos juntos, né? E o Raul foi um dos idealizadores que nos ajudou, a mim, ao Álvaro e ao Condesmar, a fundar o IBRAS, ou seja, o Instituto Brasileiro de Reprodução Assistida, né? Esse instituto ele é direcionado à pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias e novas pesquisas, né? Já fizemos várias pesquisas juntos. O Raul tem uma experiência enorme, especialização no Japão, e é o único médico no Brasil que consegue fazer transferência embrionária sem que a paciente precise encher a bexiga. Olha só! Ele faz por via transvaginal. Na realidade é uma técnica adotada no Japão, ele adquiriu essa técnica lá, né? Está fazendo um esforço enorme para nos ensinar. Olha só! E nós estamos tentando aprender, mas ele faz com uma maestria incrível, né? E a gente vê ele fazer, acho que é muito fácil, né? Depois você vai tentar fazer, poxa, não, o negócio é bem assim, não. Você tem que treinar um pouquinho. Bom, se o senhor está falando isso... Você tem que treinar um pouquinho, porque na realidade você tem que segurar o catéter e segurar o transdutor do ultrassom e o espectro com as duas mãos e acertar o fundo do útero. Quer dizer, não é tão fácil não, né? Então, nessa inauguração do nosso hospital, eu fico muito feliz que o Raul tenha vindo para participar, né? Como se fosse meu irmão, né? É o irmão que talvez eu não tenha tido, e tenho um respeito muito grande por ele, pela família dele, né? E eu acho que o nosso trabalho ainda vai perdurar muito tempo, mesmo a outra geração já chegando, como a Paula e a outra geração, mas nós ainda estamos com a intenção de fazer muita coisa juntos ainda. Bem-vindo, Raul. Muito bem-vindo, Raul. Muito prazer, muito obrigado pelo convite, poder participar não só no podcast, também pela inauguração desse lindo hospital magnífico, e parabéns. Primeira coisa é o agradecimento, né? E também ter o privilégio de ter um amigo, né? Que lá atrás eu acabei conhecendo quando eu estava tendo muito problema de congelamento. Aí falaram assim, tem um cara lá no Paraná que está tendo uma taxa de sucesso incrível. Aí o Dr. Condesmar falou assim, aquele cara lá, quem que é? É um tal de Almodin. Aí eu falei, Almodin, você não pode dar uma mãozinha para mim e tal? Eu falei assim, isso é tranquilo e tal. Aí ele, na época, possivelmente ele estava tendo os melhores resultados do Brasil. E a gente acabou conhecendo. E numa circunstância seguinte, o Dr. Almodin levou a Paula não, foi a Flávia, a gente acabou viajando para o congresso em Bolonha. Legal. E aí na ocasião a gente estava conversando que minha esposa tem um problema de não conseguir segurar a criança, né? E aí ele estava assim, eu estou inventando um negócio chamado circulador, né? Isso foi a semente de uma pesquisa que ele estava fazendo e acabou redundando na formação do pessário, que agora já está consagrado e realmente funciona bem. E naquela época foi quando eu conheci, então, o cara que fazia bem o congelamento, o cara que estava inventando um pessário, né? Ele chamava de circulador na época, né? E aí depois, com o tempo, a gente foi convivendo e a gente percebeu que assim, que a gente precisava de publicar mais e trocar mais ideias, compartilhar os nossos dados. Sim. E aí o nosso relacionamento foi aumentando e tal, e a gente acabou vendo que assim, ele não só um médico, e a gente vai conhecendo que era um grande pai. Exato. Né? E aí a gente vê que não é só o médico, tem um ser humano atrás, e isso fez com que eu admirasse bastante. E aí não para aí a admiração, né? Aí eu fiquei sabendo que ele também produz produtos médicos e de excelência. E aí, com o tempo, a gente vê que ele trabalha e gosta de inventar produtos
E aí, às vezes, a gente é convidado para poder colaborar com o desenvolvimento de alguns produtos, né? Então, eu tive esse privilégio de poder ajudar, dentro das nossas possibilidades, a desenvolver esses produtos, né, que vêm ajudar as pessoas. Né? Então, foi uma conjunção de fatores que fez com que a gente conhecesse essa pessoa mais de perto e, a princípio, era um colega médico que virou um amigo e agora acho que é mais quase um irmão. É, né? família. E aí, tanto é que os filhos chamam de tio, a gente. Olha e só. a gente, quando eu vi a sua sala da Cláudia, fiquei emocionado. Parece que a gente também fica envolvido. Sim. Então foi isso. A gente fica feliz junto com as conquistas, né? Sim. E foi mais ou menos isso, o nosso relacionamento inicial, né? E eu acho que tem que parabenizar também esse magnífico hospital, que está primoroso. Não é só grande, está muito bonito, Exato. muito funcional. Muito funcional. E olha, é motivo de orgulho para todos nós, não só para os maringaenses, mas também para os brasileiros, e por que não dizer para todas as pessoas de outros países, porque aqui vai sair, já tem saído trabalhos científicos que vêm ajudar as pessoas, né? Não só na área de oftalmologia, como também na área de ginecologia e de reprodução humana. Então, assim, realmente, assim, acho que não é só maringaense, acho que todas as pessoas vão sair beneficiadas com a evolução dessa estrutura, dessa entidade chamada Hospital Almudim. Parabéns. É isso aí. Doutora Paula, boa tarde. Boa tarde. É muito gratificante, né, hoje poder rever um pouco da história deles. E às vezes eu me pergunto como a minha geração, existe eu hoje, o Cabé, existe o Rafael, o Natan, e nós temos grandes exemplos, né, que estão sempre ali nos incentivando, nos mostrando o caminho e que de certa forma facilita um pouco da nossa vida profissional. Encurta alguns processos, né, Paula? Exato. Não é nem que encurta, só que direciona. Exato. Torna eles um pouco mais leve, eu acho. E quando eu pergunto para o meu pai, converso com o Raul como que eles começaram, né? Porque assim, hoje tudo é um pouco mais fácil em relação a você ter informações. Exato. A gente tem a internet, a gente tem e-mail, o negócio flui melhor. Mas na década de 80 não era assim, na década de 70 não era assim. E daí quando eles começam a contar como que foi iniciar a reprodução, como que foi fazer as primeiras pacientes, é muito interessante. E daí eu acho que são princípios morais, princípios éticos que vão unindo as pessoas e que querem sempre buscar algo diferente. E por isso que eles criaram o Ibras. Mas eu acho legal eles falarem como que foi esse início da vida profissional. É isso aí. Dr. Gilberto. Eu acho que foi quase uma consequência, sabe? Eu acho que nenhum de nós, na realidade, procuramos intencionalmente fazer isso, né? Eu acho que as pessoas se atraem, muito provavelmente, pelas suas crenças e pelos seus valores morais, né? Então, essa identificação, ela é quase simultânea, e daí vem uma simpatia espontânea, né? E uma cooperação espontânea. O que foi muito importante no nosso princípio é que naquela época, na década de 80, a gente ia num congresso médico e a gente chegava à conclusão que tinha um monte de mentiroso, sabe? Olha só! Porque ninguém tinha mau resultado, sabe? Todo mundo só tinha resultado excelente, né? Como se não errasse. E isso daí me incomodava muito. Eu falava, mas escuta, por que a gente não conversa sobre nossos maus resultados, né? Qual é o problema? Por que a gente não abre o que está acontecendo realmente na nossa clínica, né? Aí, isso foi espontâneo entre nós quatro, né? Eu falei, eu não tenho vergonha nenhuma de mostrar para vocês os meus insucessos e mostrar aonde que eu quebrei a cara e aonde que eu sofri. Sim. Né? E o Raul também foi espontâneo. O Raul também falou assim, olha, eu também não tenho problema nenhum não, eu acerto muito, mas também erro muito, né? E daí nasceu essa confiança mútua. Eu falei assim, então por que nós não vamos fazer um encontro nosso todos os anos e cada um mostra o que tem feito durante o ano,
Mostra o que acertou e mostra o que errou. E quem sabe dessa troca, esse intercâmbio de informações, né, cada um oferecendo alguma coisinha a mais, nós podemos aprimorar. E realmente isso tem acontecido há muitos anos, né? Então, nós temos aprendido um com o outro, né? Essa técnica que o Raul trouxe mesmo de transferência transvaginal, nós três, eu, o Conde e o Álvaro, estamos morrendo de dor de cotovelo, porque nós ainda não conseguimos fazer com a maestria que ele faz. Mas nós vamos... Vai chegar lá. Nós vamos chegar lá, né? Então, cada um tem contribuído com uma parte. E o mais bonito é que isso é muito espontâneo, e nós não temos vergonha nenhuma de admitir que, às vezes, nós temos limitações, né? E isso, na realidade, é que nos move. Né? Porque nós ficamos insatisfeitos com essas limitações e queremos, todo mundo junto, pensar como é que nós vamos vencê-las. Né? Sim. E o Raul, inclusive, é um dos melhores resultados, eu acredito, talvez, do mundo, em paciente idosa. Olha só. É uma coisa de louco. Tem uma vez que eu cheguei na clínica dele e falei, Raul, mas esse negócio de clínica de reprodução, só tinha mulher acima de 40 anos. O que elas estão fazendo aqui, né? Eu falei, Raul, você não tem jovem? Ele falou, não tenho, né? Você é velho. Não, e ele tem um resultado magnífico, sabe? E a gente copia as técnicas dele, né? Então ele, na realidade, desenvolve algumas coisas e vai passando. Eu acho que uma das maiores experiências em mulheres com 43, 44, 45 anos, talvez seja dele. Olha, né? É interessante. E com essa história da Cláudia Raia também, eu acho que mudou um pouquinho a maneira das pacientes olharem, né, as pacientes que querem engravidar depois dos 40. Assim, na minha visão, na visão técnica, antes as pacientes falavam assim, com 40 já tá bom? Eu falei assim, já tá tarde. Agora as pacientes estão chegando com 40 e falam assim, tá cedo, né? Porque tem gente com 40, 55 engravidando, porque facilitar, a impressão é que vai ficar mais difícil, porque elas vêm com 40 e pouco achando que está no começo. Está tranquilo ainda, né? Biologicamente é um momento muito complicado, né? É isso aí, é a técnica, igual o doutor Gilberto falou, né, doutor? Em relação a isso, a situação técnica ali envolve, né? Esse tipo de informação, inclusive, nos causou um pouco de problema, sabe? Eu acho que faltou um pouquinho de consciência, porque nós temos feito um trabalho ao longo dos anos consentivando as mulheres para fazer preservação da sua fertilidade. O quanto antes ou a partir da idade? O quanto 35 anos. O ideal é até os 35, né? E muitas mulheres que são ingênuas com uma informação dessa, confusa, né? Elas estavam preparadas para fazer preservação. Não, eu não posso esperar mais, né? Aconteceu com a fulana, então por que eu não posso ter também, né? E eu já tive, inclusive, uma paciente que, infelizmente, perdeu o bonde. Nossa. Passou, perdeu o bonde, agora vai ter que usar doação de óvulo, e ela poderia ter evitado isso, né? Então, esse tipo de informação, eu acho que as pessoas que têm um impacto na imprensa precisavam ser um pouquinho mais cuidadosas, né? Porque ela impactua muito, de uma maneira muito intensa, a vida das outras pessoas, né? E não só as pessoas tão influentes, mas hoje em dia a rede social, ela tem esse poder, né, doutor Gilberto? Então, fica aí a consciência para que todos prestem atenção nesse tipo de informação, né? Sim, naturalmente. Doutora Paula, a doutora estava falando aqui, citando, quando você acha legal isso, quanto é bonito isso e como fortalece vocês ver esse laço, né? Conta um pouquinho para nós. Quando você iniciou, quando você, na verdade, você nasceu, quantos anos você conheceu o doutor Raul? Ixi, que pergunta difícil. Eu estava na faculdade. Eu estava na faculdade, né? Eu fiz residência em São Paulo. Eu entendi que fosse antes, por isso que eu fiz essa pergunta. Eu acho que eu estava na faculdade já. Eu acho que eu estava na faculdade. Legal. No começo da faculdade. Mas eu fiz residência em São Paulo, eu fiz Santa Casa de São Paulo, daí eu fui fazer especialização no Pérola Byton, e eu fiquei um tempo na clínica do Raul. Meu pai falou, olha, vai lá com o Raul e tenta aprender um pouco lá também. E daí eu ia à tarde, em boas mãos. Eu ia à tarde, ficava na clínica do Raul, via como que era o funcionamento da clínica dele, como que ele atendia paciente. É muito legal e é muito bonito ver como eles trocam informações e como que um fica feliz pelo sucesso do outro.
e um complementa o outro. Um traz uma informação daqui, o outro às vezes tem uma experiência maior com outro tipo de paciente e troca, e todo mundo vibra com o sucesso de todo mundo. E isso é muito bacana de ver. E é difícil a gente ver isso hoje em dia, né? Sim. Porque parece que todo mundo está querendo crescer, sem olhar muito para o lado. É verdade. E na verdade, a gente vê que entre eles, um está torcendo pelo outro e vibrando pelo outro. E transformou uma grande família. Antes o Ibras era só os 4 que se reuniam. De repente eram eles e as esposas, porque todas as esposas começaram a formar o vínculo. Daí entrou a outra geração que veio eu, Natan, o Cabé, entrou, o encontro já não era tão pequeno. Agora cada um teve lá os seus 2, 3 filhos. A gente falou, a partir de agora as reuniões vai ter que ser resort, porque não dá mais para reunir em casa. E é lindo participar, é lindo aprender com eles, porque os 4 são referências hoje nacionais, e a gente tem muito orgulho de poder participar assim de pertinho, sabe? De conhecer tanto da vida profissional deles e da vida pessoal, de poder chamar de tio, de contar um pouco da vida pessoal e pedir conselho. É muito gratificante, é muito legal. Ibras é interessante, nasceu espontaneamente e naturalmente as esposas também acabaram se conhecendo nos congressos e impulsionou também esse relacionamento, né? Mas eu acho que desse grupo, os 4 tinham alguma coisa em comum, porque na verdade se a gente for analisar, os 4 têm perfil tudo diferente, né? Um é mais esportista, outro é mais voltado, vamos dizer, é mais religioso, outro é mais inventor, né? Chama de professor Parnal, cientista, né? E tem um fotógrafo no meio. Acha? Né? E aí, de qualquer forma, mesmo assim, eu acho que assim, o que nos uniu muito é a sinceridade e a ética, né? E eu acho que isso norteou muito o nosso relacionamento. Então, assim, a reprodução humana, a gente trabalha em cima de uma linha muito tênue do que é ético e não é ético. E à medida que você vai conversando e conhecendo as pessoas, nos bastidores você vê que a pessoa, ele não avança a linha da ética, ele mantém não só no dia a dia, como também na profissão. E talvez eu acho que isso foi um dos grandes motores da nossa união, que a gente acabou respeitando e admirando o que cada um de nós talvez acreditasse, né? Então esse é um ponto que não dá para quantificar, mas eu acho que é um dos grandes motores da união desse 4 grupos, porque nós somos muito diferentes, né? Mas ao mesmo tempo somos muito parecidos. É verdade, vocês complementam, né? Se complementam, um vai complementando a ideia do outro. É muito interessante, né? Uau. Pode falar, doutor. Como o Raul disse, cada um realmente tem uma característica, né? O Álvaro, que não está aqui nesse momento, infelizmente, é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, né? Ele, por incrível que pareça, trouxe a religião mais perto da gente. A espiritualidade. Então, porque o Álvaro faz questão de todo encontro a gente fazer uma oração, e eu sempre viajei com ele para congressos internacionais um tempo, e a gente inclusive repartiu o quarto, né? Quando acordava de manhã, falou, vamos tomar café? Não, primeiro vamos rezar. Olha, então, parabéns. Isso foi acostumando, e nós acabamos que nós gostamos muito disso, né? Nós gostamos muito disso daí. Então, essa proximidade também, porque com Deus, né, que nós na realidade tínhamos da nossa infância, quando você passa pela sua adolescência, que você quase que se afasta um pouco, né? E depois nós acabamos fazendo essa aproximação novamente. Isso é muito bonito, eu acho que é muito importante. E isso está refletindo na família toda. Exato. Sim. Maravilhoso. Então, temos os amigos, o né, nosso pai maior, que aproximam. Exatamente. E tem o outro que anda sempre com tênis na mala, né? Ele fica vindo agora e fala assim que vai estar trazendo um tênis. Porque ele sai correndo. É igual de correr. Ele tem que correr. Correr mesmo. Sim. O Condesmar, ele corre 10 quilômetros. O Condesmar mora em Santos. Eu fiz faculdade em Santos, né?
E morei na casa dele no começo. Olha. Ele deu o quarto dele pra gente morar lá até meu pai montar o apartamento pra gente ir lá. Legal. Falo que também o Conde é um pai. O Conde ia trabalhar, ele ia de sunga e tênis, chegava no consultório, ele tomava banho, colocava a roupa e começava a trabalhar. Mas ele ia correndo. Mas ia. E voltava correndo depois pra casa. Era a atividade física dele diário. Um belo exemplo para nós, né? E seu pai gosta de inventar coisa. Uma vez ele me levou num congresso onde produz produto que dá suporte na produção de material médico. Quer dizer, tá na retaguarda da produção, né? Então, eu nem sabia que existia esse tipo de congresso. Então, assim, falar em produzir, inventar, é como Dr. Gilberto. brilha os olhos deles. Ele observa tudo, né? Você vai num lugar que você acha que você está passeando, ele está olhando para ver como que foi feito, o que pode ser feito e como é feito. E você pode melhorar ou não, né? Às vezes estamos lá almoçando, jantando, tive uma ideia. Caiu minha ficha, tal coisa que tem que fazer agora. Sim. Então é muito legal também ver. E é uma cabeça assim, fora do sério. Enquanto nós estamos assim, eu penso assim, se alguém fez esse copo, eu também posso fazer. O Dr. Gilberto já passou isso faz tempo. Ele acha que ele pode fazer melhor. Exatamente. Exatamente. E tem como melhorar. Exatamente. Doutores, conta pra nós um pouco. Não sei, doutora Paula, já acompanhou alguma pesquisa dos dois ou só os dois ali juntos? Não, eles já fizeram várias pesquisas. É que assim, muitas das pesquisas, algumas realmente deram certo e finalizou em trabalho, outras não deram. Mas existem várias. Eles fazem planilhas e daí, faz tal coisa com o paciente e você vai medir isso, aquilo, dosar não sei o quê. No final vamos ver se deu certo, a gente publica. Mas foram vários, né? Tem alguma que marcou? Não, esse mês passado nós tivemos 2 trabalhos publicados. Né? Inclusive esse trabalho foi um trabalho que, quando eu inventei de começar a fazer, até alguns colegas me desestimularam, sabe? Falaram assim, mas escuta, por que você vai fazer isso? Eu falei, olha, porque eu estou percebendo que nós temos um nicho de pacientes que nos procuram, mais pensando em fertilização in vitro, mas quando eles chegam, eu vejo que existe alguma possibilidade deles engravidarem sem ser fertilização in vitro. Certo. Então, talvez eles possam ter uma economia tanto financeira quanto emocional, né, e se evitar uma fertilização in vitro. E se eu puder fazer isso por um casal, eu vou ficar muito feliz, né? Mas você não é uma clínica de fertilização in vitro? Eu falei, não, sou uma clínica de reprodução humana. Eu tenho que fazer com que o casal engravide da melhor forma possível. A fertilização in vitro é só uma das terapias dentro do arsenal terapêutico da reprodução humana. Eu falei, eu quero fazer um trabalho mostrando qual é a nossa taxa de sucesso nos casais que vêm para fazer fertilização in vitro. Nós convencemos eles a não fazer e fazemos coito planejado ou inseminação e que acaba dando certo, né? E nós ficamos surpresos, porque nós fizemos um total de quase 500 pacientes, né? E quase 20% evitaram a fertilização in vitro, né? Então 20% é bastante. Sim. Né? Para você fazer alguma tentativa. E o cara falou, mas você está fazendo o que a gente faz? Não estou. É uma coisa que nós estamos perdendo, né? A paciente está vindo para a clínica, não, você é fertilização in vitro, todo mundo é fertilização in vitro, todo mundo virou fertilização in vitro. Falei, não, tem muita gente que pode engravidar sem ser fertilização in vitro, né? Nós fazemos fertilização in vitro há 4 décadas, quer dizer, estamos fazendo isso muito bem, né? Mas se você puder evitar para um casal, o custo financeiro e emocional é muito menor, 20% valeu a pena? Valeu. Se fosse 1% já era alguém, não é, então, doutor? E esse trabalho saiu publicado agora esse mês, né? Nós levamos 3 ou 4 anos para fazer esse trabalho, né? Parabéns. Então saiu publicado agora, né? E tem outros trabalhos que estão andando agora, né? Tem um trabalho muito legal que vai ser um trabalho da Paula, né, que é a Paula que está fazendo, junto com os pesquisadores da UEM, né, que eu achei muito interessante, que nós estamos muito preocupados com o ambiente endometrial, né, dentro do útero. Quais são os fatores realmente, todos os fatores que ajudam numa implantação ou dificultam uma implantação, né?
E nós sabemos que na vagina a mulher tem uma flora bacteriana habitual. Essa flora bacteriana, ela tem uma normalidade e ela pode ser patogênica também, né? Será que a flora que existe dentro do útero tem alguma similaridade com a flora vaginal? Porque nós procuramos na literatura e não achamos muita coisa a esse respeito, né? Como a universidade tem uns equipamentos extremamente modernos de amplificação de DNA, né? Então tem um professor que é muito amigo nosso, que é o professor Quirino, ele se dispôs a nos ajudar, né? E a Paula já começou, já fez acho que algumas pacientes, né? E eu acredito que nós vamos descobrir coisa muito interessante aí. Então ela está fazendo ao mesmo tempo a cultura da flora bacteriana vaginal, né? Com amplificação em DNA por PCR, quer dizer, não é simplesmente uma cultura, né? E com ambiente endometrial, na mesma paciente, colhido no mesmo dia, né? Então esse trabalho da Paula parece que vai ser um trabalho muito interessante, isso é mérito dela, tá? Nós estamos ajudando, orientando, uma das pacientes. Como ela mesma disse, direciona às vezes, né? Mas o mérito vai ser exclusivamente dela, né? Parabéns, doutora Paula. Parabéns. O outro que provavelmente fica pronto também já agora, nós acabamos de desenvolver um novo meio de congelamento de espermatozoide, que é mais eficiente do que já existe no mercado. Olha! Nós estamos terminando de fazer os testes agora, provavelmente ele deve entrar no mercado até o ano que vem, né? E ao mesmo tempo estamos também desenvolvendo um outro kit para fazer a fragmentação do DNA na cabeça do espermatozoide. Isso não existe aqui no Brasil, né? Nós já estamos nos estados clínicos, já fizemos os primeiros experimentos, o resultado maravilhoso, né? E provavelmente já vai estar no mercado logo também. Uau, parabéns. E um outro que deve entrar agora, talvez em janeiro, né? Todos os casais que vão fazer fertilização in vitro, nós somos obrigados a guardar uma amostra biológica desse casal. Então nós temos que colher um pouco de sangue e temos que colocar num papel específico, parece um papel mata-borrão, mas não é um papel mata-borrão, é um papel livre de DNA. E nós temos que guardar esse sangue de maneira indefinida, porque se esse casal requerer algum teste daqui 20 anos, nós temos que ter isso guardado, né? E não existe isso no Brasil. Olha. E nós estamos terminando de fazer os testes agora, do primeiro que vai entrar brasileiro, acho que até janeiro entra. Uau. E isso é muito bom, porque vai abaixar o custo violentamente, né? Uau. Para os casais, né? Então vai custar metade do preço de um importado, né? E os resultados estão maravilhosos. Então, essas são pesquisas que já estão finalizando, né? Uau, parabéns. Essas coisas que chamam a atenção, né? Por exemplo, está todo mundo correndo atrás da fertilização in vitro, fazer o mais complexo, tudo. Mas se você olhar para trás, tem paciente que não tem condições de fazer fertilização in vitro, né? Aí você oferece um tratamento que para ela é impraticável. E aí você olha direitinho o caso dela e muitas vezes você vê que cabe a possibilidade de engravidar, talvez com uma técnica menos complexa, né? E eu acho isso é o olhar humano da paciente. Exato. Né? Não é tratar com uma metodologia a mais avançada que existe. Tá, mas ela não tem condições de engravidar de alguma maneira assim, talvez deve ter mais trabalho para o profissional. Mas acho que o importante é a solução. A sinceridade, né, e o comprometimento do profissional com a paciente. É verdade. Ser sincero com o paciente. Mas isso, vamos dizer, é o lado humano, né? Então, exato. Quando ele comenta uma coisa dessa, assim, a gente fala assim, pô, esse cara, ele está preocupado com a paciente. Exato. Né? O resultado é o mais importante. Né? O que é melhor para ela, né? Exato. Então, são as coisas, pequenas coisas que a gente vai observando e o relacionamento nosso talvez foi crescendo em cima desse tipo de pequenos sinais que a gente vai vendo, né? Na conduta, né? Exato. E relacionamento e respeito com as pessoas, né? Exato. E a busca para melhoria é tudo, né? Não só aceitar, como ele mesmo disse, mas buscar inovação e sempre estar ali à frente, direcionando e solucionando. Você está aí para solucionar problemas, né? Eu vejo vocês como solucionadores de problemas. E é engraçado, né? A gente está conversando aqui bonitinho, tudo, mas de vez em quando ele dá bronca também. Ah, é? Não, eu imagino. Ele solta. Eu imagino. O que está acontecendo, né? Não, aí você para, pensa e fala, acho que olhando dessa ótica, talvez faz sentido. Faz sentido. Então, assim, não é só conversa boa, não. Isso não tem um sucesso também. É normal, faz né? Parte, né? Faz parte do processo, com certeza.
Doutores, sabemos que o tempo hoje é corrido, estamos aí semana de inauguração, na verdade um dia, né, para inauguração. Sim. Então eu vou liberar os senhores, estão todos liberados. Muito obrigada. Doutor, gostaria de falar mais alguma coisa? Não, eu só queria te agradecer, primeiro a Deus, né, naturalmente a nosso Pai maior. Exato. Que tudo o que acontece, nós não somos ingênuos, nós entendemos que vem dele, né? E agradecer também a oportunidade que ele tem nos dado de sermos médicos, né? Nós temos uma noção muito clara dessa responsabilidade perante um ser divino, né? E o grande prazer que ele me deu de eu encontrar pessoas, não só dentro da minha família, mas pessoas que me ajudam muito no meu caminhar. Às vezes eu posso ajudar um pouquinho também, mas eu acredito que eu receba mais ajuda do que eu tenho ajudado. Né? E são pessoas realmente maravilhosas, né? Que são pessoas do bem, que nasceram da sinceridade, sem nenhum tipo de preconceito e sem nenhum tipo de requisito atrás. Então eu agradeço muito, muito obrigado a vocês, a minha filha, que eu adoro, né? E que graças a Deus seguiu meus passos, isso me deixa muito orgulhoso, né? Pelo menos uma. Sim. E ao Raul, o meu grande amigo e meu irmão, né? E fico muito feliz que ele tenha aceitado o convite de vir em São Paulo. Ele deixou de trabalhar para vir aqui para estar com a gente, né? Um prazer. Então, fico muito feliz realmente. Doutor, o senhor agradecendo aí a Deus. Na verdade, eu acho que as pessoas têm tudo a agradecer ao senhor, aos senhores, por vocês terem acatado isso. Porque se Deus deu o dom, a pessoa tem que ser apta, né? A pessoa tem que acatar. Nós agradecemos a vocês, aos doutores, a doutora Paula, a seguir esse dom. Parabéns. Obrigado. Muito obrigada e vamos lá que o dia promete. Boa tarde a todos. Obrigado.